Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de setembro, um dia especial, pelo menos para mim, em relação à chegada do canal aqui no YouTube, Dalton Vieira Invest, aos 100 mil inscritos. E de antemão, se você ainda não tiver inscrito, já te peço para você se inscrever, para que você aproveite todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e toda a parte de análise que está aqui do meu lado, a programação, o radar do mercado todos os dias, uma live às 10h45, análise de fechamento, que é essa aqui todos os dias também, após o encerramento de cada pregão, análise especial, que tem análise especial toda terça e quinta-feira, uma análise mais completa de cada ativo e ainda o radar da semana todo domingo. Bastante conteúdo em termos de análise e também em termos de aprendizado, tudo isso de forma gratuita. Então, primeiramente, agradecer a todos aí que já estão inscritos, que colaboraram com essa chegada aos 100 mil inscritos, que prestigiam aqui meu trabalho diariamente, deixando o like, compartilhando. Isso colabora bastante, ajuda bastante aqui o canal. Espero seguir agregando o máximo de valor possível aí a todos vocês. Então, na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa. Aqui já está a lista, Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois venho falando de que PETR4, Vale 3, BBDC4, B3CA3, Qual 3, VEG 3, IRBR3, SUSB3, Gol 4, Multi 3 e CSNA3. Os ativos que eu vou abordar nesta análise, começando pelo Ibovespa, que terminou o dia apresentando alta de 1,33%. Esteve melhor, mas o ponto favorável é que já rompeu a máxima do que no anterior. Chegou a estar aqui, o Ibov bateu ali numa alta superior a 2%. Algo positivo, só que foi lá bater na primeira resistência mais elevante, que é a região de fundo anterior, que é a chamada mudança de polaridade, e já não conseguiu ficar acima. Ponto positivo, volta a ficar acima dos 96.500 pontos. Então, um ponto ali de referência, não necessariamente vai funcionar ainda como suporte, mas é um ponto de avaliação em relação à força por parte dos compradores. A tendência ainda é uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Ainda temos aqui uma tendência de baixa. Então, se o Ibov, num próximo pregão, nessa sexta-feira, conseguir imaginar o seguinte, o Ibov fecha o pregão acima aí da região principalmente dos 98.363 pontos. Isso traz um aspecto, olhando para o gráfico semanal, de uma chance da próxima semana ser uma semana para iniciar um processo de subida, de uma sinalização de um fundo em cima de um nível de suporte. Seria um sinal de quê? De ficar um fechamento mais próximo da máxima após testar uma zona de suporte que a gente vem comentando no radar da semana. A região ali dos 97.500 a 96.500, ela oscila abaixo, pode vir mais para baixo, mas terminar a semana acima já é um indício favorável de retomada de força por parte dos compradores. Lembrando que para o Ibov alterar sua tendência de alta no gráfico diário, precisa gerar pivô de alta ou vir aqui superar a máxima desse topo, isso anularia a tendência de baixa. Enquanto não fizer isso, o contexto ainda segue dentro da tendência de baixa. Se começar a romper níveis importantes de preço, como primeiramente esse que eu já comentei, vai dando indícios de perda de força na tendência atual de baixa. Enquanto não fizer isso, ainda fica com viés um pouco mais negativo, podendo vir um pouco mais para baixo. E quando fala um pouco mais para baixo, a gente fala lá nos 93.800 e outro nível aqui em termos de fundo no gráfico diário na faixa dos 92.375. Seguindo para o mini índice, lembrando, se essa análise for útil para você, aquele like, aquele joinha e podendo também compartilhar com pelo menos um amigo, um familiar, agradeço demais. Mini índice então está aqui numa alta de 1,38%, tentando se recuperar, com um desafio importante aqui, ó, fundo anterior, gap de baixo, essa máxima que chega aqui e volta a cair, indo para o gráfico 60 minutos fica mais claro. Eu até fiz hoje o giro tem um giro dos futuros que eu estou fazendo de manhã, ali depois das 9 horas, depois da abertura, lá para perto das 9h30, e também no início da tarde, ali por volta das 13h30, um novo giro dos futuros. E o que eu mencionei é o seguinte, esse rompimento é algo bom, que é algo bom, mostra força, só que precisa se manter acima desse patamar. Aí você vai e volta desse jeito aqui, você já dá um sinal de fraqueza, chamado de voltar aqui para baixo, não se sustentar aqui acima. Aí você para aqui, em vez de se recuperar, você já volta aqui para baixo, ainda fica um sinal ruim. Enfim, abriu caindo dentro desse movimento de queda, foca em buscar a operação de venda de topo descendente principalmente, ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu subindo, gerou um fundo ascendente, volta a ficar de olho para compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, logicamente ficando atento de novo para essa região aqui que tende a funcionar como um patamar
de desafio, de resistência, pode funcionar, 97.410 pontos. E a resistência, o ponto mais alto está aqui, ó, que foi onde justamente parou o movimento de subida e entrou uma pressão vendedora mais forte, que é ali na região dos 97.960 até 98.090. Seguindo para o dólar, dia de hoje queda acentuada. O dólar foi lá bater na região de resistência importante, bate lá dentro do que a gente tinha comentado na análise de ontem, sobre a questão de ter um movimento muito longo para cima, sinalização de baixa no gráfico de 60 minutos, sinalização de topo em algum momento, mesmo que abra subindo, já volte para baixo, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Queda acentuada, perde aqui, eu vou jogar até no gráfico de 30 minutos que vai ficar mais claro, a perda de uma região aqui de suporte, ó, vem aqui, vai lá em cima, fura esse suporte, tenta subir já pancada para baixo e está aqui basicamente de forma mais lateral. Seguindo para o próximo pregão, o que seria interessante? Está aqui em cima de um patamar de suporte. Pode chegar aqui e só fazer isso aqui, ó, abre caindo e reverte para cima. Se fizer isso num gráfico de 30, de 60 minutos, volta a ficar interessante para você buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abriu caindo e volta para cima, passa a gerar fundo ascendente pelo menos acima da média móvel 13 períodos, foco em compra, abre subindo, gera fundo ascendente para cima do patamar aqui dessa região de resistência, ó, aqui que tinha dado uma parada no preço, aqui de novo funcionou como resistência, ou seja, um patamar ali na faixa dos 5.518, 5.517, fica uma sinalização de alta acima desse patamar mais interessante para a ponta compradora. Abriu subindo, ficou aqui de lado, gerou o pivô de baixo, foco maior em buscar a operação de venda, caminhando para o suporte aqui nesse fechamento de gap completo seria bater lá nos 5.472 no gráfico diário. Olhar no G60, é isso aqui, bater aqui, ó, ainda tem um gapzinho aqui e junto com a região ali também de topo, ou seja, um patamar de resistência com suporte, desculpe, 5.467,5 e depois 5.488,5, eu tinha olhado para a mínima aqui, 5.488,5 e depois na faixa 5.472. São os suportes mais próximos nesse momento. Lembrando, abriu subindo, abre as chances de buscar a operação de compra. No decorrer do próximo pregão, bateu aqui, gerou topo descendente, volta a ficar interessante para a venda de day trade. Seguindo para para as ações, a PTR4 no dia de hoje, alta de 0,84%, candle ali de indefinição, fica aquele corpinho pequeno aqui, sombra superior representando fraqueza para manter o preço lá em cima, aqui uma sombra inferior, pelo menos ganhou alguma força, enfim, o fechamento fica basicamente quase no meio ali entre a máxima e a mínima do dia. Isso acontecendo aonde? Basicamente em cima da região de suporte dos R$20, aqui a mínima é 20,06. Tem suporte nessa faixa dos R$20 e o abaixo disso na faixa de 19,54. Não tem ainda um sinal de alta. O desafio da Petro é gerar um sinal de alta para cima dessa região de fundo que foi perdida aqui para trás na faixa dos R$20,84. 20,60 a 20,84. Já bateu nessa região hoje e não conseguiu se manter acima. Superou a máxima pregão de hoje, reforça a chance de se ter uma correção da atual tendência de baixa. Dalton, gera compra para você? Não, não gera porque está dentro da tendência de baixa. A dificuldade agora, inclusive, das operações de recomendação de swing trade, principalmente, é justamente que os ativos estão dentro da tendência de baixa. E em algumas situações eu posso buscar uma operação de compra contra a tendência, mas prefiro operar na maioria das vezes a favor da tendência, porque considerando principalmente a questão da responsabilidade, da seriedade, de que muitos que me acompanham não acionam stop, infelizmente. Ou seja, bate lá, tem um stop aqui, ó, não aciona stop. E as operações, quando é contra a tendência, elas podem desandar muito para uma determinada direção a favor da tendência, e se não acionar stop, tende a ser mais desastroso o resultado. Em linhas gerais, o que seria interessante acontecer na Petro para buscar a entrada? Sinalização de alta acima dessa região aqui, ó, fundo ascendente acima desse patamar. Ou ela estica mais para baixo, se afasta mais da média, gera um candle menor do que esse aqui, para se ter mais espaço para a média que não seja uma relação risco-retorno até mesmo inferior a 1 para 1. Então, por isso que não encaixa a entrada para mim na Petro nesse momento. Vale 3, segue na sua bagunça, né? Vai lá, candle forte de alta, vai lá, bate na resistência ontem, não consegue fechar acima de novo, hoje abre acima, não fecha acima, brigando em cima da média, enfim, em termos de swing trade, tá difícil de buscar uma entrada aqui agora. No pregão de hoje caiu aí 0,74%, a resistência está aqui na casa dos R$ 59,34. Enfim, se a ação ficar aqui de lado mais tempo e depois gerar algum sinal de alta, beleza, daria para avaliar uma
uma compra no papel de swing trade. Outra, vem aqui, se aproxima da resistência, para aqui em cima desse patamar de R$60,60, gera pivô de alta, ok, também compra, sobe, gera fundo ascendente, também possibilidade de compra. Nesse meio aqui, é importante ressaltar que quando eu busco uma entrada, quando eu abro uma posição, seja de swing trade, de position trade, enfim, ó, independente do prazo, eu estou tentando pegar um movimento de subida no gráfico que eu estou buscando a entrada, ou seja, estou tentando pegar um movimento de alta no gráfico diário, se for de swing trade. E eu pegar um movimento de subida no gráfico diário, eu estou falando ali de 3 candles a 10 candles no gráfico diário. Então, se o ativo eu não consigo ver essa expectativa maior ou de uma chance maior de gerar um movimento para cima, ou seja, se der certo a operação, ela gerar um movimento que gere uma boa relação risco-retorno, eu prefiro não executar essa operação. Porque assim, eu não tem problema acionar stop, desde que se essa operação der certo, ela gere pelo menos o dobro, na maioria das vezes, gerar o dobro do que eu busquei ali em termos de risco da operação, em termos de tamanho de stop. Então seria a relação risco-retorno de 1 para 2. Depois de Vale 3, vamos falar de BBDC4, que no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,9%, mas continua também dentro de uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, basicamente um movimento aqui direto. Faz aqui um sinal de alta que traz uma chance de ter essa correção. Que correção? De ver aqui um movimento para cima. Primeiro teste aqui de resistência mais importante, R$ 20,08. Depois essa região aqui mais pesada, BBDC4 acima desse nível aqui, ó. É o nível que eu mais me interessaria para abrir alguma compra de swing trade com essa questão de ter uma expectativa maior de subida, de relação risco-retorno, até porque no gráfico diário é tendência de baixa, no gráfico semanal é uma tendência de baixa. Então precisa de voltar para cima de um nível ali, pelo menos no gráfico semanal, para cima dos R$ 20,28. Vamos ver se essa semana consegue fechar aqui para cima, dando uma primeira sinalização de força para os compradores. Enquanto isso não acontecer, na minha opinião, ou seja, enquanto não der sinais de provável mudança dessa tendência, o caminho mais provável é buscar um próximo nível de suporte, que nesse momento para a BBDC4 está lá na casa dos 18,89 e 18,69. Isso aqui o que eu estou dizendo aqui é a tendência do preço, não significa dizer que vai bater lá, né? É uma certeza que vai bater lá, ninguém tem essa certeza, mas você estabelece estratégias dentro do caminho mais provável para o preço. E nesse momento, o swing trade, por mais que tenha, para quem entrou comprando BBDC4 hoje para swing trade, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. B3SA3, boa sinalização para cima, alta de 5,55%, final da tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, sinal de final da tendência de baixa no gráfico diário. Já entro comprando aqui, é uma das alternativas. Só que essa entrada, para fazer essa entrada, seria uma entrada mais pelo gráfico semanal. Você está tentando pegar ali um movimento de subida com stop mais longo. Aqui no gráfico diário já tem 1, 2, 3, 4 pregões que está dentro desse movimento de subida. Como eu disse, eu quero tentar pegar um movimento de 3 a 10 candles, que já andou 4, já começa a ficar mais apertado e o stop mais longo. Qual então seria a alternativa dentro do que eu gostaria de ver em termos de entrada? Suponhamos que vem aqui mais para cima, perde força, fica aqui de lado, gera na próxima semana um pivô de alta, beleza, uma compra, sobe, gera um movimento para baixo, gera nova sinalização de alta, enfim, uma sinalização de alta em cima de nível que foi superado ali, um nível que era defendido pelos vendedores, que foi superado e agora tende a funcionar como uma barreira dos compradores para gerar sinalização de compra e melhor expectativa de ter algo para cima. Fato é, importante, próximo pregão se manter pelo menos acima dos 58,73, pregão dessa sexta-feira. Próximo nível de resistência um pouco mais relevante, na casa dos R$ 60,00 número redondo e na sequência R$ 60,67. Qual 3? Também boa sinalização, baita candle de alta, gosto dessa sinalização, a tendência não foi revertida, não quebrou a sequência de topo descendente que tinha aqui, mas é um bom sinal, porque pelo gráfico semanal você teve 3 candles fortes de alta, você tem aqui 3 candles fazendo a correção e ela pode gerar um novo movimento para cima, parando aqui nessa região de topo anterior, que é essa região aqui, ó, do gráfico desse topo com esse topo aqui que formou justamente isso aqui, ó, no gráfico semanal. Então essa região aqui, ó, que teve só um teste aqui e volta para baixo no candle seguinte, deixando isso aqui ainda como relevância em termos de antiga resistência, era o patamar que poderia funcionar como suporte, bateu aqui e gerou força para cima. Dependendo do próximo pregão, dá até para avaliar a possibilidade de se buscar uma entrada
ou mesmo se não desenrolar fundo ascendente ou ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, são alternativas de se buscar alguma compra, por exemplo, no gráfico 60 minutos. Olha só o gráfico 60 minutos. Recuou aqui, gerou fundo ascendente, stop curto, tentando pegar o movimento de subida, a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. VEG3, dia de hoje, alta. Ontem, pancada para baixo. Para quem está comprado, falei hoje no Radar do Mercado. E inclusive os 100 mil inscritos aconteceu justamente no Radar do Mercado, ao vivo, hoje. O Radar do Mercado estava lá com 99.999, eu exibi o momento que estava lá 99.999. E quando a gente finalizou já estava com mais de 100.010 inscritos. Aqui na VEG3 tem aí uma região aqui importante de resistência, que ela está com dificuldade de permanecer acima. Essa região eu fico interessado em compra acima desse patamar, assim, ou se ela ficar aqui de lado e gerar um pivô de alta na próxima semana. Ou seja, se ela ficar aqui de lado, sendo mais agressivo, superação da máxima desse candle no próximo pregão, possibilidade de entrada, e stop ficaria, de alguma forma, colocar abaixo da média móvel de 13 períodos. Dia, pelo menos, um nível de suporte, posicionar o stop. É alguma alternativa de entrada em termos de um sinal de alta no gráfico semanal, de um fundo ascendente na VEG3 é uma das alternativas de compra de swing trade ou também de position trade. Para quem já está no position trade, stop ficaria aqui abaixo da mínima dessa semana, lá na casa dos R$ 60,69. E RBR3, pregão de hoje, alta forte de 12,38%. Estou recebendo várias perguntas aqui no Instagram. Está aqui, ó. @dvinvest. Várias perguntas lá sobre RBR3. Eu até tenho respondido perguntas em RBR3. Teve um hoje, já está em tendência de alta? Já fez pivô de alta? Não tem pivô de alta. Pivô de alta é isso aqui, ó. É um movimento de subida, que é esse aqui. Ela está nesse movimento aqui, ó. Falta um movimento ou de baixa ou lateral para depois gerar um pivô de alta, que é romper a máxima desse topo aqui. Falta fazer isso aqui, ó. Ou vem para o lado, ou vem para baixo e depois gera um outro movimento rompendo para cima. Aí seria o pivô de alta, tendência de alta de curto prazo. Mas como o semanal já tem um movimento, um candle muito grande para cima, vindo para um fechamento da semana, teria que acontecer uma catástrofe aqui para o ativo não mais fechar acima dessa região de dois fundos anteriores, que seria 609. Então isso aqui já traz uma expectativa de estar dentro de uma tendência de alta, de um viés maior de alta. Mas tecnicamente pelos topos e fundos ascendentes ainda não estabeleceu essa tendência. Para quem está comprado, fica atento nessa região aqui de resistência que ela chegou, que é um patamar de 7,19 e depois R$ 7,50. 7,19 e depois R$ 7,50. Então é nessa zona aqui de resistência, nessa zona aqui de resistência, tá dando um bug aqui, pronto, nessa zona aqui de resistência, há a chance de entrada de pressão vendedora. Como é que poderia conduzir? O stop primeiramente aqui, depois sobe o stop para mínima ascendente, dá alto, mas o stop vai ficar muito grande se voltar lá para baixo. Qual seria a outra alternativa? Bateu na resistência do diário, perdeu essa mínima do G60 e saída da operação comprada. Como é que volta para a operação? A outra alternativa é voltar através de um fundo ascendente, tentando pegar um novo movimento de subida com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. E a outra forma que é mínimas ascendentes do gráfico diário. Cada nova mínima ascendente você vai subir no stop da operação. Para abrir uma compra nesse ativo, dentro de uma sinalização positiva do gráfico semanal, eu aguardaria preferencialmente um processo de queda que venha trazer um sinal de alta afastado de zona de resistência. Por quê? Porque a tendência de médio prazo ainda é de baixa do gráfico semanal, a tendência do gráfico mensal ainda é uma tendência de baixa. Então eu aumentaria o critério para fazer esse tipo de entrada. Lembrando, é a minha forma de trabalhar, é o meu perfil. Mas é importante esse movimento aqui ganhando bastante força, traz justamente esse viés de alta para o papel. Ou seja, após ter algum movimento de baixa, vai ficar uma expectativa maior de se ter um novo movimento de subida para romper essa máxima que ela atingia aqui nesse atual movimento de subida. SUSB3 terminou o dia de hoje caindo aí 1,35%, chegou no nível de suporte. Qual a única alternativa que eu vejo para compra aqui da SUSB3? Uma chance de um fundo no mesmo nível do fundo anterior, ou seja, se ela vier aqui gerar até oscilação para baixo desse patamar e superar a máxima do que no anterior, seria uma das alternativas de buscar uma entrada de compra de swing trade, sendo um pouquinho mais ousado no papel. Não tem uma tendência de alta apoiando, nesse momento está dentro ainda de uma tendência de baixa. Ativo que a gente buscou uma compra de swing trade, saímos aqui basicamente no 0 a 0, porque gerou ali uma relação risco-retorno de 1 para 1 e depois voltou e a gente saiu da operação.
quem sabe voltar para uma operação nesse papel ou no fechamento aí para cima da média de novo, ou mesmo se vier um pouco aqui para baixo, gerar superação da máxima do candle anterior. Enfim, uma compra mais dentro do nível de suporte que vai de 45,60 a 44,82. Gol 4. Também falando em chegada no suporte, a Gol 4 chegou no nível de suporte. Tem a tendência de alta apoiando? Não, não tem mais tendência de alta. Está dentro de uma tendência indefinida e em cima do suporte. Indefinida porque foi lá que quebrou a sequência de fundos ascendentes, veio aqui para baixo, ainda não tem um pivô de baixo, mas gera um viés negativo lá olhando para o gráfico semanal. Não fechou ainda a semana, pode ter alguma recuperação que jogue o fechamento lá para cima da média móvel 3 períodos, que nesse momento está em 18,71. Mas cenário um pouco mais negativo. Qualquer compra que venha a ser feito nesse suporte aqui, eu trabalharia com stop aqui para baixo. E movimentação para cima que for fazer qualquer tipo de entrada, stop aqui embaixo, gerou esse candle, mais 2 candles aqui, não evoluiu, trabalho com stop abaixo da mínima do candle anterior, do último candle, né? A última mínima ascendente no papel. Multi3 foi ação selecionada hoje para análise de fechamento, selecionada onde? Lá no @dvinvest, lá no Instagram, @dvinvest. Todo dia estou colocando lá, sempre quando eu lembro, né? De colocar lá para votação quais 2 ativos para colocar para análise de fechamento do pregão. Então hoje foi selecionado a Multi3, era Multi3 e GTA3 foi selecionado a Multi3. Tendência de baixa, fez aqui um topo duplo. Topo duplo, a gente projeta o topo duplo através aqui do Fibonacci, que é projetar 100% dessa altura aqui para baixo da perda dessa mínima. A projeção de queda fica lá em 19,92. Está em cima também do suporte igual a Gol, está vindo para baixo até. Superação dessa máxima é compra contra tendência, seria uma das possibilidades de compra, mas é contra a tendência, tem um risco maior na operação e já tem uma resistência muito próxima ali nos 21,62, seguido de 21,77, fora o gap aqui que está na faixa dos R$ 21,88. Então não é ativo que se encaixa nesse momento para mim para compra, mas olhando para um gráfico semanal, se ocorrer qualquer tentativa aqui fraca de subida e gerar ali um pivô de baixo ou um topo descendente, me chama a atenção mais de abrir a operação de venda de swing trade nessa ação. Então não vejo um cenário bom para a entrada de compra de swing trade nessa ação, por mais que esteja no suporte. CSNA3, gráfico semanal da CSNA3, ativo foi lá em cima. Vou jogar até no gráfico mensal aqui, ó, lá em cima, lá na região de topo anterior, anulou a tendência de baixo no gráfico mensal. Vai lá em cima, anula essa tendência de baixo, mas já fez um movimento longo para cima. Eu volto para o semanal, olha como chegou lá na zona de resistência do mensal, com um movimento longo para cima. E agora, essa semana, perdendo a mínima da semana anterior. O que isso indica? Sinaliza a chance de se ter um movimento para baixo. E falando em movimento para baixo ou movimento lateral, basicamente dificulta abrir uma operação de compra com a expectativa maior de subida do preço em cima dessa zona de resistência e com esse sinal de baixo no gráfico semanal. Logo, um dos ativos que abre a chance de ficar de olho aí em possibilidade até de venda de swing trade, tentando pegar um movimento para baixo. E aí, movimento para baixo, o principal nível de suporte. O suporte intermediário aqui seria 15,50. Depois disso, 15,47 sendo mais exato. E depois disso, na faixa dos R$15. São os 2 níveis aí, 15,50, R$15, 2 níveis de preços que podem frear aí o movimento de queda. Outro ponto abaixo disso, o outro nível já seria na faixa dos 14,48, 14,50. Praticamente de 50 e 50 centavos. 15,50, R$15, 14,50 são os pontos de suporte desse ativo. Mas de imediato, para quem estava comprado, esse fechamento abaixo da média, seguido de nova mínima, aumenta a probabilidade de queda. Quem estava comprado no swing trade seria um sinal de saída. Quem estava comprado também pelo gráfico semanal, a perda dessa mínima também traz uma chance maior de ter um processo de queda ou lateralização do preço. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.